ouvindo, né? Tô te ouvindo bem alto e claro, cara. Tudo bem contigo? Tudo bem. Correria, hein? Hoje acabou dando, não sei se é um acidente ali, eu não cheguei a pegar porque eu tive que desviar antes, mas estava a entrada de Porto Alegre ali bem trancada, bem trancado. É, É, como eu te né? mostrei ali, naquele pedaço eu fiquei meia hora ainda, naquele pedacinho que eu te mandei a foto ali, acabei ficando meia hora ali parado ainda, né? Não, eu fechei a turma mais cedo lá, eu tô dando aula, dei aula segunda, terça e vou dar aula amanhã, quarta-feira, porque um dos instrutores pediu lá tal. Aí eu falei, não, tá bom, vai entrar um dinheiro e eu não gosto de ficar muito tempo lá. Aham. Né? Eu prefiro vir para o digital, mas o dinheiro vai Ah, entrando é. outras demandas. Na semana passada teve a demanda do meu filho, você acredita que eu esqueci, cara? É, não, mas, cara, Você faz me viu parte. lá, né? Eu fui lá na casa do cara, lá, ele falou, porra, tu não vai vir aqui não? Eu falei, puta que pariu, esqueci, cara. Ah, mas a família é sempre importante, cara. É isso Nada, mesmo. é. Demais, 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 demais. Pô, para ir direto, né? Eu trouxe alguns reflexões aqui de algumas coisas que eu escutei lá nos teus áudios, né? Que você Legal, mandou para mim, e a gente legal. deu uma parada. A última vez que a gente se falou, eu venho anotando, foi dia 20/7, aí teria uma data logo depois, Uhum. aí a gente deu um pulo, que foi no dia 26, no dia aniversário do Léo, e agora a gente está na terceira semana. Perfeito. Aí a minha ideia seria fatiar esse vídeo que a gente vai fazer aqui, essa parada aí de uma hora e pouco. Uhum. Então, eu pensei em começar, aqui a gente está fazendo um brief, né? Em Uhum. começar com os impactos da sociedade no fim do dinheiro físico. Eu sei que a gente já falou disso, mas eu Uhum. gostaria que você falasse disso para me trazer, né? Porque Uhum. isso acaba Uhum. conectando com algumas falas minhas de onde eu vou, Legal, legal. né? Eu vou falar. Aí uma outra coisa que eu vou perguntar que você vai falar, né, é a liderança nesse cenário, qual é o papel do líder, né? Que você vai falar dos impactos e eu vou entrar, pô, tá bom, o impacto é esse, mas qual é o papel do líder, sabe? Legal, Tipo legal. assim. Aí depois eu dou vou falar uma frase tua que é a transformação, uma constância, o que muda é a velocidade. Uhum. 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 É uma Uhum. frase tua isso aqui. Ó, bacana. Vamos dar É, vamos falar um pouquinho, né? O que que eu vejo em relação ao futuro do dinheiro físico, né? Acho que eu entendo que é uma isso. boa reflexão. Sim. E deixa eu falar por que que eu tenho essa visão. Primeiro que eu atuo nessa área há mais de 15 anos, tu também vem dessa área, então é uma área que a logística do dinheiro físico é algo que eu dediquei Tá boa parte da minha gravando? Tá vida. gravando? Tô gravando. Show, show. A logística do dinheiro físico é algo que eu estudo, analiso, trabalho, inovo há mais de 15 anos. Tu formou boa parte de processo também, tu enquanto auditor desse processo, porque ele não é simples, pelo contrário, ele é muito complexo. A logística do dinheiro físico ela envolve segurança, envolve logística, envolve processo, envolve controle, envolve Tecnologia. mercado nichado, envolve leis, envolve regulamentação, envolve processos de controle que vai além da operação por si só, mas vai desde questões políticas, questões de evolução de mercado, né? Então é difícil hoje, por exemplo, dizer assim, ó, quem quer o dinheiro físico versus o dinheiro digital? Se a pessoa tiver um pouquinho de conexão com a vida, vai preferir sempre o dinheiro digital. Por quê? A pandemia nos mostra, não tem contato físico, é mais seguro, né? Não tem questões de controle de estoque. O dinheiro digital ele é muito mais fácil de gerenciar o estoque porque nem envolve parte física. Então tem N coisas que o mundo digital ele nos leva a dizer que é o que eu prefiro, né? O Banco Central Sim. fez várias pesquisas e ainda a preferência pelo dinheiro físico ainda é algo que o brasileiro se sente mais seguro. E aí começa um pouquinho da minha visão para construir a minha resposta, a minha reflexão sobre o futuro do dinheiro físico. Eu preciso, antes de mais nada, entender o que o dinheiro físico ele impacta e representa numa sociedade que nem o Brasil. Quando a gente fala do dinheiro físico, para o Brasil, olhando por um viés bem ruim, corrupção não acontece no meio digital, no sentido prático e regulado. A corrupção vai acontecer no dinheiro na mão. A corrupção ela vai acontecer por um caminho muito mais informal e o dinheiro ajuda nesse processo. O dinheiro vivo ele ajuda nesse processo. Ao mesmo tempo, nós temos um país extremamente pobre,
com alto índice de desemprego, o que leva as pessoas para a informalidade. Na informalidade, o dinheiro físico é um grande agente de troca de valor, um serviço pelo um valor monetário, um acompanhamento pelo valor monetário, um produto pelo valor monetário. A informalidade também gera questões de eu poder trabalhar sem ter uma regulamentação, por exemplo, de abrir uma empresa. Tem quantos autônomos aí que não têm empresa aberta e que trocam seus serviços, os seus produtos, e às vezes não conseguem nem ter acesso a meios de pagamentos diferentes do dinheiro físico. Num país que nem o nosso também, extremamente pobre e muito com a educação muito precária, também temos a questão do conhecimento sobre o processo do dinheiro. Então, quando vai falar o Brasil, tem vários Brasis dentro do próprio Brasil. Quando a gente fala do universo do dinheiro, é muito fácil para nós que estamos em capitais extremamente digitalizadas, com alto índice de internet, com acesso à parte tecnológica muito fácil. Quando tu vai para outros Brasis, muito mais de interior, muito mais Sim, de sim, educação mais precária ainda, onde a educação nem é algo que é importante, o que mais importante é o cara saber pegar numa enxada, ou o cara ajudar a sim, família, ou o cara buscar sobreviver no dia a dia. Então, assim, existe diversos Brasis. O fato é que o dinheiro, ele é um agente de movimento social. Quanto mais a nossa comunidade, o nosso país for desestruturado de educação, desestruturado na questão de corrupção, desestruturado na questão de ecossistema de negócio, o dinheiro será extremamente necessário. Por esse viés, na minha fala, parece que até que é ruim, mas ele não é ruim. Toda vez que eu falo que o dinheiro ele acaba gerando uma sociedade, ele é fruto, o uso dele, né, de maior sim, volume, ele é fruto de uma sociedade com baixa educação, com pouca estruturação de empregos, com baixa tecnologia implementada no dia a dia para todos da sociedade. Eu estou afirmando que o dinheiro ele é um grande termômetro de quanto nós, enquanto país, estamos. Também é fato que o dinheiro, quando eu olho para países desenvolvidos, ele também é uma discussão importante. O Brasil não sofre disso que eu vou falar agora, mas quando tu olha para Estados Unidos, Canadá, China, Europa, a gente está falando de tensões climáticas e tensões de cyberataques que chamam a atenção onde o mundo digital ele é um risco quando eu aposto como meio de pagamento unicamente o mundo digital. Vou dar um exemplo. Quando acontece uma grande nevasca, quando acontece um grande terremoto, um maremoto, um furacão, qualquer coisa que de uma maneira ou de outra nossa internet, que é o nosso meio de trabalhar o dinheiro digital, ele está inoperante, ele não existe, uma torre de transmissão cai, um cabo acaba rompendo, uma população lá que tem agora está tendo enchentes nos Estados Unidos, ela está totalmente alagada, o meio de pagamento para voltar à normalidade será o dinheiro físico. Por mais que eu sim, tenha cartões, por mais que eu tenha Pix, por mais que eu tenha movimento, eu não consigo comunicar porque eu estou sem internet, eu estou sem um ecossistema. Aonde eu tenho a cobertura de internet, que eu tenho um meio de pagamento muito tranquilo, que eu não tenho uma ameaça de meios de intempéries climáticos. climáticas, eu tô legal. Eu vou sempre defender o digital. Quando eu tenho uma população extremamente educada e que sabe usar o meio digital, é um caminho natural. Porém, a gente está muito longe de atacar as duas coisas, tanto na parte de educação, corrupção e acesso à tecnologia na sociedade. Ao mesmo tempo, eu preciso resguardar o meu dinheiro físico, o meio de pagamento, para dar acesso a toda a sociedade, a tal nível que, se tiver um furacão, se tiver um site sequestrado, se tiver um meio de pagamento que gere uma insegurança para o usuário, eu preciso dar a segurança de dinheiro físico. Vou dar um exemplo simples. Hoje um smartphone que é meu dinheiro digital, e se esse cara aqui for roubado de mim, desbloqueado, eu tenho um extremo problema com a minha vida. Porque aqui tem meus documentos, aqui tem minha conta Sim, bancária, aqui sim, tem sim. meu dinheiro, tá tudo aqui. Então, Tá o tudo mundo aqui. digital ele exige um novo comportamento, exige uma nova sociedade, exige novas regras, exige nova segurança, novos pensos sobre esse futuro. O dinheiro físico, a gente já conhece e sabe que tudo que ele representa. Quando a gente fala de futuro dessas duas coisas, na minha visão, Amédio,
elas vão coexistir. O dinheiro físico e o dinheiro digital, eles vão coexistir. Seja porque a minha sociedade não vai evoluir em velocidade digital, seja porque não há interesses governantes em reduzir a corrupção e reduzir a burocracia, porque a burocracia do Brasil gera tu tentar buscar facilitar ou acelerar um processo e naturalmente empurra muitas pessoas para a corrupção, né, ou para facilitação através de um dinheiro, né? Se não fosse verdade isso, não teria dinheiro na cueca, não teria apartamentos com milhões de reais aí apreendidos pela Polícia Federal. Tudo isso que a gente está falando acontece em vários Brasis, nem tudo sai na televisão, nem tudo vai para a internet. Mas o Brasil que está acontecendo agora, Sim. eu tenho um cliente muito próximo que ele é um banco focado em aposentados, né, no norte e Ok. nordeste do Brasil. E esse banco ele acaba basicamente gerando os pagamentos dos seus benefícios desse grupo de beneficiários ou de correntistas, né? Hoje ele está basicamente no norte e nordeste do Brasil. Se tu olhar as fotos, se tu ver o que esse banco promove, as pessoas vêm de várias comunidades, a gente está falando de centenas, de milhares de pessoas que vão lá sacar todo o seu salário em dinheiro físico. Então, basicamente, por exemplo, esse banco trabalha com dispensers. Para quem é do universo de logística de valores, a caixa eletrônica é um pouco da especialidade que tu dá aula sobre isso, no sentido de como operar esse hardware, né, esse canal. Sim. O dispenser ele só sai numerário, só sai grana. Então esse tipo de correntista ele vai nesse banco para sacar 100% do seu salário. Seja R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000, ele limpa o dinheiro e vai durante um mês usar esse dinheiro para fomentar e pagar suas Eu, contas, fazer suas compras. eu queria Então, até fazer um comentário aí, claro. sem querer cortar a linha de raciocínio do amigo, né? Mas você falou aí de cidades e bancos, né? Eu vou num simpósio agora, eu falei com você no Paraná agora esse Sim, 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 mês, sim. e é sobre o domínio das cidades, novo cangaço. Então, eu vi o Eduardo Bettini falando, um policial federal, que vai estar lá Aham. como palestrante, sobre essa questão que o amigo está falando, e eu acabei cortando o teu raciocínio, mas eu não poderia deixar de falar, Raul. Essa questão que você falou que os bancos exercem um poder muito grande, vamos dizer assim, a palavra não é poder, mas os aposentados, por exemplo, dessa cidade que você acabou de falar, né, dessa pequena cidade, sacam todo o dinheiro físico nos ATMs, nos caixas eletrônicos, né, e gastam na cidade, utilizam na cidade. Quando você tem uma explosão, né, ou um fechamento da cidade, que é o domínio da cidade, é uma nova modalidade, nova não, né, uma modalidade muito usada, principalmente nos interiores, né, do Nordeste, você literalmente acaba com a economia da cidade. Porque essas pessoas saem daquela cidade, que está com um banco que foi explodido, e vão para uma outra cidade sacar. No mesmo banco, mas numa outra cidade. E nisso, o que eles fazem? Na hora de voltar para a cidade origem, que está com o banco que sofreu esse ataque, eles antes de voltarem para a cidade, eles fazem toda a compra naquela cidade que não é deles, onde eles foram lá sacar. Então, isso vai empobrecendo o comércio local. A explosão, o aparelhamento do banco, o tempo que leva para se colocar o banco de pé de novo, se for 2 pagamentos, 3 pagamentos, pode até fechar alguns comércios. Aí o dinheiro digital, nesse momento, ele acaba tendo esse fator. Então, os aposentados vão na outra cidade, sacam na outra cidade, fazem compras na cidade vizinha, seja 50, seja 10 quilômetros de distância, e depois retornam para a cidade de origem, até que o banco novamente fique de pé. Então, isso também tem a ver com dinheiro digital, esse ataque físico e dinheiro físico. Total. O dinheiro digital, nesse sentido, vamos lá, o dinheiro ele vai continuar sendo alvo de Eu ataques. cortei tua linha de Não tem, raciocínio, né? não, Mas a gente conecta no que eu ia falar. A, certo. esse banco, ele atende um grupo de pessoas da sociedade brasileira que não tem contato ao meio digital. E por isso, não, ou por educação, ou por falta de estruturação tecnológica, Cultura, ou não importa. Mas hoje ainda o dinheiro físico para esse grupo de pessoas, que não são poucas pessoas, é extremamente vital, inclusive é o único meio de pagamento que ele sabe lidar. sim, Ele não sabe lidar com exato. cartão, ele não é educado para lidar com smartphone, Pix é uma coisa ainda distante, é uma coisa de que eu escuto falar, mas não sei bem o que é. Então, a gente não pode ter hipocrisia e dizer o seguinte: o dinheiro digital é para todo mundo no Brasil ou no mundo. Ainda não é.
será um Ainda não dia. é. Quando eu falo que uma cidade dessa, se todo mundo tivesse... Olha só que aqui tu fez um link importante. As cidades mais distantes dos grandes centros, elas tendem a chegar a tecnologia e a educação e a comunicação e toda a estruturação que tem na grande cidade, ela leva mais tempo para chegar lá. Depende de um monte de Sim, coisa, depende de infraestrutura, de governantes a fim de fazer a coisa acontecer, de empresas fomentarem isso, tem um monte de coisa para acontecer, né? De melhorar a educação. Então, os jovens tendem a sair dessa cidade para as grandes cidades, ficam pessoas mais idosas. Inclusive, correto. esses mesmos jovens envelhecem e costumam voltar para essa cidade. Né? Então, assim, é uma loucura, mas é isso. Quando eu tenho dinheiro físico e eu tenho uma sociedade que só sabe lidar com dinheiro físico, eu sempre vou estar refém do que tu acabou de falar. Ao mesmo tempo, se o investimento em segurança, em dispositivo de segurança e inteligência fosse Sim, sim. embarcado aonde eu guardo, nos hardwares onde eu guardo esse numerário, por exemplo, eu guardo esse dinheiro, eu desestimularia esse ataque. Vou dar um exemplo bem simplório aqui Bem para fazer simplório. conexão. Imagine uma cidade onde eu tenho uma população pouco educada em usar os meios digitais para fazer com meio de pagamento. Naturalmente, a consequência é ter pessoas que prefiram o dinheiro físico como meio de pagamento, até porque é o que elas têm relacionamento mais seguro e Sim, conhecem. Legal. Então, naturalmente, esse ecossistema, e eu já falei contigo outras vezes, para mim, a visão do dinheiro de meio de pagamento tem a ver com ecossistema, não é nem digital nem físico, depende do ecossistema que eu estou é inserido. ecossistema. Isso. Então, esse ecossistema, ele predominantemente é dinheiro físico que a população da região, que os comerciantes, enfim, é esse meio preferido até pelas condições sociais, pelas condições tecnológicas, não importa. Mas o meio dinheiro físico é o ideal. O que os agentes dessa sociedade que controlam esse meio circulante de numerário, seja para o varejo quanto para o sistema financeiro que são os bancos, deveriam focar, uma vez imaginando uma década para frente até transformar isso, em Sim, tecnologia e inteligência. inteligência. Hoje, se eu tenho, por exemplo, um dispositivo de entintamento embarcado nos cassetes de caixa eletrônico, embarcado nas bags de cofre inteligente, embarcado em tesoureiros eletrônicos, qualquer tipo de explosão, qualquer tipo de ataque com serra-copos, qualquer outro tipo de agente para acessar esse numerário dentro das agências, dentro dos caixas eletrônicos ou dentro dos varejistas, seria um insucesso total. O que eu quero dizer? Eu posso gargalar a cidade, eu posso ilhar a cidade, a turma do Novo Cangaço pode chegar e sequestrar uma cidade, mas se tiver tecnologia embarcada aonde o dinheiro está guardado, eles não terão sucesso. Porque se houver um ataque a esses hardwares, o dinheiro todo será entintado e, consequentemente, ele não tem como escoar e voltar e ser, vamos dizer Sim, assim, recolocado no meio circulante e, sim. consequentemente, não vai ser mais usado. O que desestimula, por exemplo, o Desestimulam. ataque a É, isso. Então, assim, o que a gente está falando é o seguinte: a educação para o uso do dinheiro, ela vai além do uso em si só, mas os agentes que gerenciam esse meio circulante do numerário nesse o ecossistema gerenciamento disso. são as grandes pessoas, os grandes tomadores de decisão que não investem em tecnologia para proteger aquele ecossistema, que no caso é predominantemente dinheiro físico. Então, assim, quando a gente está falando de interior de Brasil, cidades de interior, então, assim, eu não preciso necessariamente atacar o dinheiro físico, mas eu posso criar um ecossistema mais seguro que desestimule os ataques, por exemplo, de criminosos nessas regiões. Por quê? Porque eu tenho menor efetivo de policial, é uma área mais Sim, isolada, mais isolado. enfim, tudo isso que a gente já A sabe, pronta resposta é mais rápida, tudo né? isso é mais complicado. Então, assim, o que a gente está falando é: o dinheiro digital, o dinheiro físico, não é o problema. É o que as pessoas ou os agentes que gerenciam esse meio de pagamento vão definir o futuro dele. Se eu tenho uma sociedade que não está estruturada por dinheiro digital, a tendência é que esse dinheiro digital ele demore para evoluir para a sociedade. Sim, Se eu tenho uma sim. sociedade extremamente digitalizada, o foco dos criminosos será o ataque digital, o ataque cibernético. A gente sabe aí, cibernético, a gente sabe diversos sites e diversas plataformas digitais têm sido alvo de ataques de vários Ataque. hackers. Então, o Sim. investimento nessas camadas de segurança no mundo digital será a nova segurança de valor, será o novo, né, o novo bloqueio de valores nesse sentido. É, a nova guarda de valores. Isso, então essa transformação da segurança, ela está acontecendo, por exemplo, agora. Imagine quem são os agentes de proteção de numerário. Eles precisam levar para o mercado também a segurança de transações financeiras que gere segurança para o cara vir para esse modelo também.
Então eu tenho que transformar o meu negócio. Então, se hoje eu sou um agente que gerencia numerário, qual é o futuro desse numerário? Ele é digital em que volume, em que tamanho? Qual é a sociedade que eu estou inserido? Qual é o sistema que eu estou inserido? Se eu não ler isso, eu vou estar perdido na ventania e vou estar fadado ao insucesso. Então, quando a gente fala de dinheiro físico, de segurança, de cibersegurança, de ecossistema, qual é o futuro, qual é a tendência, de novo, Sim. o futuro para mim do dinheiro físico é coexistir com o dinheiro digital. Ele perde relevância em volume conforme for o crescimento da tecnologia e da educação de uma nação. Então, quando a gente está falando para o Brasil, vai depender de qual Brasil eu moro, qual Brasil eu vivo, qual Brasil eu tenho a minha O empresa, ecossistema, qual é o estou. ecossistema que eu estou inserido. Isso vai determinar qual é a velocidade, Sim, qual é sim. o ritmo que a evolução do dinheiro, ou a carência, ou a relevância do dinheiro físico vai fazer para aquele ecossistema. Então eu não posso comparar São Paulo, por exemplo, com Codó, lá no Nordeste do Brasil. Tipo assim, É. apesar de Codó ser um ecossistema e São Paulo ser um grande ecossistema, dentro mesmo de São Paulo, se tu olhar para as periferias, a gente tem aquilo que eu falei no início da minha fala. Eu tenho informalidade, que são pessoas que não querem ir para o sistema financeiro. Por quê? Porque estão negativadas, se chegar lá, Negativado. podem perder a grana que entra no ecossistema, porque deixam rastros, né? Então eu É. posso ter um ecossistema grande que nem São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, enfim. Eu posso ter um grupo da sociedade, uma camada da sociedade que não queira deixar registrados suas movimentações financeiras por N situações. Eu Por N posso ter situações. também um incentivo no varejo que hoje paga altas taxas por cartão, que não queiram Sim, estimular o cartão porque o dinheiro vivo gera para ele liquidez, né? sim, Ao sim. mesmo tempo, eu tenho o Pix, que entra no meio desse ecossistema, e que para mim esse conceito Pix, no sentido de meio de pagamento, é o que revoluciona a coisa. Né? Então, assim, quando eu falo no Pix, que não tem taxa para pessoa física, pessoa jurídica hoje está sofrendo taxa, mas não tem taxa, mas ele é limitado em valor, ele vira um grande agente de meio de pagamento. Então, mas ainda é algo muito incipiente, muito novo. Vários golpes estão acontecendo aí porque as pessoas recebem um produto ou um serviço e não são educados ou treinados para aquilo, ou não buscam conhecer como é que funciona e acabam Sim. tomando golpes. O que mais tem golpe do Pix aí, tem sequestro relâmpago do Pix. Então tem um monte de coisa. Então, estou dizendo, é muito vivo, é muito líquido isso. É. Então, quando a gente fala desse universo, a gente tem que falar os agentes principais, o ecossistema inserido, o futuro do movimento do meu país, a educação de um país, a cultura de um país, a segurança de um Eu, país, tudo isso vai influenciar, médico. é legal você dar essa aula aí, né? Que já me perguntam nas palestras e nas próprias aulas onde eu vou lá ministrar nas escolas sobre essa questão do tempo. Como a população é muito imediatista, uma parte dela, eles estão sempre achando que é para amanhã. E eles não olham, como você falou, para o ecossistema, para um todo, não tem a visão holística, né, como nós de logística temos. Mas essa questão que você, pegando esse gancho, né, e você já respondeu uma parte do que eu ia perguntar, né, qual é o papel das lideranças? Né? Tanto as lideranças, né, governamentais, né, nessa transformação, qual é o papel das lideranças? Você já falou um pouco da liderança governamental, mas qual é o papel, por exemplo, do homem que está gerenciando, né, um gestor que está gerenciando uma tesouraria, que está gerenciando esse dinheiro físico? E qual é o papel dele para mostrar, né, Raul, que está acontecendo uma mudança, seja rápida, seja lenta, seja rápida, o que seja, mas qual é o papel dele como gestor? Você já falou isso para mim um tempo atrás, mas já que a gente está comentando disso, eu queria trazer novamente essa. Qual é o papel de um gestor, por exemplo, de uma transportadora? Sabe? Legal. Ele lá dentro do. Lá o homem de estratégia, não o supervisor que está lá na tesouraria, mas o homem de estratégia. Qual o papel dele? Né? O que Acho você que vê aí? assim, eu acho que acredito que as reflexões que tu está trazendo aqui devam ser o que tira o sono dos empresários desse nicho de trabalho, desse tipo de empresa, né? Então, se hoje a grande discussão das transportadoras de valores devem ser sobre o futuro do dinheiro, porque elas olham para o seu modelo de negócio e vê apenas o dinheiro como grande agente disso. Então tem duas respostas para isso. Primeiro,
Qual é o futuro? Se eu tenho uma logística de numerário, eu tenho uma linha de negócio. Se eu tenho uma empresa de logística que também faz logística de numerário, eu tenho um outro mindset. Vamos lá. Se tu imaginar hoje as frotas dessas transportadoras todas unidas, a gente tem uma malha rodoviária, uma malha logística extremamente absurda, né? Tem Sim. caminhões aí rodando o Brasil inteiro em várias camadas aí da sociedade, que é uma operação logística. Hoje feito com blindados, hoje regulamentada pela Polícia Federal, regulamentada pela operação do dinheiro e todas as leis que carregam isso, tanto da parte de armamento, da parte de Sim. liberação, da parte de regulação, tudo isso. Porém, se eu tenho uma empresa que sabe fazer logística do dinheiro, ela tem que ser capaz de fazer qualquer tipo de logística. E aqui eu vou deixar só uma provocação. Se eu sei Claro. operar um negócio tão sensível quanto o dinheiro, eu consigo operar quase qualquer coisa. Porque essa é uma logística extremamente sensível, de Sim. risco e de difícil movimentação. Um exemplo, não é todo lugar que tu entra com a tua operação logística de numerário. Tem lugar que tem horário regulamentado, tem local Sim, que teu sim. caminhão não pode subir porque lá não tem nem estrutura para receber. Enfim, tem um monte de coisas que a tua operação enquanto logística de valores sabem fazer que outras logísticas nem sabem dessas dificuldades. Isso que é um ponto bem importante. Outro ponto importante é, se eu sou um líder do setor de segurança e transporte de valores, ou de logística de valores, ou de gestão de numerário, eu tenho que olhar para isso com a seguinte certeza. O dinheiro não vai acabar, mas ele vai reduzir muito. Eu vou repetir, o dinheiro não vai acabar, mas ele vai reduzir muito o Muito. seu ecossistema. Deixa eu explicar um pouquinho isso. Pensa assim, ó, vamos criar um cenário hipotético, tá, médico? Tu Claro. trabalhou, o dinheiro do teu salário entrou na conta de um banco. E tu, durante o mês todo, tu vai consumir esse numerário. Esse saldo, né? Não numerário, esse saldo. Tu Se vai consumir saldo. através de cartão, tu pode sacar e usar esse dinheiro físico Físico, para pagar um digital. picolé, para dar uma mesada para teu filho, para tua filha. Ou tu pode não usar a tua grana porque tu não precisa, né? Tá tudo bem. Então, assim, depende. Só que um ecossistema vai acontecer. Esse dinheiro vai estar circulando por alguns canais. O que vai acontecer, na minha visão, com a relação do dinheiro e o ecossistema da logística de dinheiro? Ela vai sair das mãos das pessoas e vai ser operacional através de máquinas. Então, assim, as agências bancárias já fecharam, mas elas se transformaram. Pensa comigo o seguinte: quando tu olha o universo de correspondente bancário versus o universo de agências bancárias, a agência bancária reduziu, correspondente bancário fez isso aqui. Ó. Sim. Por quê? Sim. O banco, a agência bancária, jogou para fora serviços que não traziam rentabilidade para a agência, porque o negócio do banco é outro, não era aquele serviço de pagamento de boleto, não era. Vou dar um Sim. exemplo: se tu entrar numa lotérica, nos 10 primeiros dias úteis do mês, a fila talvez ela fique uma fila que nem de INSS, lá ela vai dobrar a cidade. A maioria daquelas pessoas que estão indo lá naquela lotérica, que é um correspondente bancário da Caixa Econômica Federal, elas estão indo para ter um tipo de relação com o meio financeiro com o dinheiro físico. Ou para Ok. pagar boletos, ou para sacar seus benefícios, ou para fazer algum tipo de empréstimo. Ela está indo para lá para relacionar. O grande correspondente bancário do Brasil hoje são os lotéricos. Os É lotéricos. um nicho diferente. Então, aquilo que estava na agência, há muito tempo começou a transbordar para a lotérica. O que vem a reboque disso? Veio o movimento dos correspondentes bancários. O correspondente bancário, as tabacarias, o próprio supermercado, em algum momento, é correspondente bancário, separava lá uma parte dos seus PDVs lá para atender Sim. pagamentos de conta, enfim. Ele virou um tipo de correspondente bancário que trouxe do fechamento das agências um pouco de serviço. Atualmente, as agências estão fechando ainda mais com o mundo digital, para tu fazer empréstimo, comprar Sim. seguro, contratar serviços de aplicação. Hoje tu não precisa ir mais na agência para isso. Tu consegue fazer pelo teu computador, pelo teu celular. Consequentemente, um monte de gente está desassistida. Então, esse movimento vai acontecer com o dinheiro. Lembra comigo, não sei se tu viu uma reportagem que circulou recentemente de um mexicano que ele vai para as redes sociais e fala assim: eu tenho, sei lá, 60 anos, 70 anos, eu me lembro, mas é um senhor de idade. Fala assim: ó, Sim. há toda uma digitalização pensando nos jovens, pensando naqueles que são
nativos digitais, pensando em quem tem Sim. uma facilidade. Mas tem uma camada da sociedade que chega a 30% em alguns países, que são pessoas que não querem ir para o mundo digital, que preferem o meio físico. Sim. E eles estão ignorando esse público. E ele vai lá e fala assim, eu quero ser atendido fisicamente, eu quero ter relação de contato comercial físico. Então, assim, ó, o que eu estou te dizendo, o dinheiro ele vai se transformar através de um ecossistema. Então, tu não vai mais num banco para fazer depósito ou saque. Tu vai num caixa eletrônico. Tu não vai mais numa agência bancária para fazer pagamento de boleto. Tu vai numa lotérica, tu vai no correspondente bancário, tu vai pagar pelo celular. Se tu é informal e tu quer fazer uma transferência para alguém que tem conta em banco, tu vai fazer um depósito Pix, tu vai fazer um saque Pix, tu vai fazer alguma coisa nesse sentido. Então, o dinheiro ele vai continuar circulando, mas não através de agências bancárias. Ele vai circular através de máquinas. Caixa eletrônico, cofre inteligente, tesoureiro eletrônico, ou qualquer ecossistema. Tem empresas trazendo aí saques em PDV, mini reciclador, tem um monte de coisa acontecendo, né? Máquinas de criptomoeda. Então, assim, ó, se eu quiser fazer um saque da minha criptomoeda, onde eu faço? Eu vou no shopping, já tem máquina, né? Então, você percebe que a minha relação com o dinheiro físico, ela vai continuar existindo? Porque só está mudando de lugar, né? Exatamente. O que eu estou dizendo é, o que muda no final do dia é que a representação da agência bancária, do setor físico para o ecossistema, ele muda. Ele vai deixar de existir ou quase vai ser muito pequeno. O que vai acontecer é, e aí que eu vou falar um pouco em relação às empresas. O que as empresas de transporte de valores têm que ficar ligada é na automação da logística do dinheiro. Essa é a sacada. A automação da logística do dinheiro. O que o caixa eletrônico foi lá no passado, lá na década de 90, anos 2000, hoje a reciclagem do ecossistema através de hardwares, através de controle de software, incluindo o carro forte nesse processo. Se o cara estiver imaginando assim, ó, eu não olho mais para agências, eu não olho mais para custódias, eu não olho mais para tesouraria. Eu vou dizer uma coisa para ti assim, ó, Med, ainda bem que tá gravando isso aqui. As tesourarias de transportadoras de valores serão desfragmentadas na sua maioria dos casos. Elas vão porque a tesouraria de transporte de valores ela tem um grande foco. Processar o numerário, ou seja, contar o que chega ou garantir o que sai, a condicionar esse numerário e dar aferimento do que foi contado e processado, e gerar informações para créditos, em custódia, para compensação de grana. Então, no final do dia, a tesouraria acaba sendo uma grande fábrica de organizar a grana, né? E depois ela acaba sendo o operador da organização desse dinheiro. Então, ela é um processo meio. Aonde a inovação acontece, a médio? No meio, nunca no fim. As grandes inovações acontecem no meio. E o dinheiro ele vai passar por essa crise no sentido de transformação, essa disruptura, essa inflexão de ter o seu meio transformado. Então as tesourarias elas serão as pessoas podem ser substituídas, já são em algum nível, né, por máquinas. O processamento de numerário vai acontecer lá na ponta, lá no hardware, dentro do varejista. O dinheiro do varejista vai entrar no ecossistema que vai sair na máquina, já faz isso através do reciclador, por exemplo. Né? Então, as agências bancárias não vão depositar e as estruturas de custódia, as transportadoras de valores, elas vão ser grandes operadores de ecossistema. Ela não vai estar mais relacionando com pessoas. Ela vai estar relacionando com o ecossistema. Então, se eu não tiver o meu carro forte conectado a isso, vou imaginar o seguinte, assim, imagina um cenário assim, a médio. Eu sou uma transportadora de valores e o meu carro forte, ele é um Uber de numerário. Essa agora é nova, hein? É um Uber de numerário? Tanto para recolher o numerário excedente, quanto para abastecer o numerário faltante. Então, pensa assim, ó. No caixa eletrônico A, eu tenho um excedente de entrada. No caixa eletrônico B, eu tenho um excedente de saída. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma máquina lotando com muita entrada e eu tenho uma máquina esvaziando com muita saída. O que é o processo natural hoje? Alguém vai lá e recolhe esse numerário dessa máquina que está lotando, ou desse guichê, ou desse cofre inteligente que está lotando, pega esse dinheiro, vai para a tesouraria organiza esse e leva esse mesmo dinheiro lá para aquele cofre, para o outro cofre que está vazio. Outro cofre. Beleza, então eu pego o dinheiro de um canal, de um hardware, levo para a tesouraria,
organizo esse mesmo dinheiro e abasteço outro caixa eletrônico. Beleza. Onde eu falei que a inovação acontece no meio. E se não existisse mais esse ecossistema, esse meio da tesouraria, e esse dinheiro conseguisse sair literalmente processado dessa máquina, sim, ou ser processado durante o seu transporte. Então imagina um cenário onde eu recolho o dinheiro de uma máquina para abastecer outra, onde eu recolho o dinheiro de uma agência para abastecer outra, onde eu recolho o dinheiro de um cofre inteligente para abastecer um caixa eletrônico. As tesourarias seriam móveis. Totalmente móveis. A tesouraria seria parte do ecossistema. O conceito Do de tesouraria, ecossistema. de contar, organizar e validar que aquele dinheiro existe, ele vira líquido, ele vira móvel, ele vira totalmente. Móvel. Então pensa assim, ó, essa evolução e esse entendimento, eu transformo o ecossistema de logística de valores. Só com esse pequeno movimento. Então assim, eu vou ter roteiros que eles estão mais circulando como se fosse Ubers. Se tu abrir o aplicativo do Uber, tu vai ter vários, né? Vários carros assim rodando. Daí o que acontece? Tu pede uma corrida, tu pede lá um carro, né? Tu pede tu faz, eu vou de ponto A para o ponto B. Daí tu fala assim, daí o que acontece? Tem um monte de Uber ali na tua região. Algum ergue a mão e pega a tua corrida. E a partir desse momento, ele vira o teu fornecedor, o teu serviço, que é o transporte da tua casa para o trabalho, da tua casa para o cliente, do cliente para o vai de ponta a ponta. Beleza. Agora tu imagina esse mesmo sistema, essa mesma carinha, sendo feita por uma máquina. A máquina está enchendo e ela pede um recolhimento. O carro forte recebe da central esse pedido e vai lá e recolhe essa máquina. Imagina ao contrário. Eu tenho uma máquina que está esvaziando, as pessoas estão sacando na minha máquina. Sim. Essa máquina avisa, chega esse pedido para o carro forte, a empresa de transporte que está rodando ali recebe essa notificação e vai até a máquina para fazer o abastecimento. Por quê? Ou porque ela tem dinheiro dentro do carro forte que trouxe de outro lugar, ou ela levou um estoque móvel para fazer esse abastecimento. Sim. Raul, é loucura, vai aumentar o risco. Essa vai ser a transformação. Essa é a disruptura. Está gravando, hein? Essa é a logística de valores. É a logística de valor por ecossistema. Sim. Onde a transportadora de valores, onde a tesouraria, ela vira um processo de tratar a excedência. O que é excedência? Eu tenho um ecossistema desequilibrado. Vou criar um cenário qualquer, tá, Médio? Eu tenho um bairro da cidade que é extremamente sacante. As pessoas vão lá e sacam o dinheiro e consomem lá, né? E esse dinheiro não ele sai de lá por outros caminhos, ele dilui. Né? Aquilo que tu falou, eu vou numa cidade sacar para consumir em outra. Legal. Aquela cidade que saca, ela vai precisar de uma ser abastecida. A cidade que compra, ela vai precisar ser recolhida. Se eu entender esse sentido, a transportadora de valores vira o meio do caminho. Então ela vai retroalimentar ecossistemas. O que eu estou falando é, nesse ecossistema, a máquina vai pedir o transporte. Nesse ecossistema, o meu carro forte precisa estar conectado com a máquina. Ela precisa estar conectada. O disparo vai ser da máquina para a tesouraria móvel. Total. O que a gente tem muito hoje? A gente tem um mindset fechado na transportadora de valores, que ela diz o seguinte: eu vendo roteiro, eu vendo rota. Eu tenho uma rota, eu tenho o serviço rotineiro, o serviço eventual, o serviço especial. Cada um com as suas regras lá de pedido, né? Legal. Só que o mundo mudou. Hoje é muito viva a coisa. Então, se eu tenho... imagina assim, ó, de novo voltando com o exemplo do Uber. Se eu tenho carro fortes atuando como fosse Uber, eu posso ter um pedido de numerário a qualquer tempo. Eu posso ter um pedido de demanda para abastecer, para suprir, para recolher, para o que for, né? Vou criar um cenário hipotético para ti agora. Eu sou um correspondente bancário, eu sou uma agência, um PAB, e entrou muita grana agora de manhã. Eu quero que tu recolha o carro e me recolha o numerário e me devolva de tarde. Porque de tarde eu vou ter uma previsão de saída. E esse dinheiro sai da minha loja e vai para o carro forte e volta para a minha loja no final do dia. Isso já é feito de maneira extremamente esporádica em alguns locais. Sim. Porém, no ecossistema e no custo atual, esse processo deveria ir para uma tesouraria, processar o numerário, garantir que aquele valor declarado está e existe, né? Para que eu receba de volta. Bom, legal. Tudo certo, tudo reguladinho, tudo caixadinho, tudo bonitinho, tudo fechadinho. Show de bola. Só que hoje eu tenho máquinas que validam esse numerário. A pergunta é, se ela valida esse numerário, lá no canal, lá na ponta, por que precisa ir para a tesouraria?
ela não precisaria ir para a tesouraria. Eu poderia ter uma logística muito mais inteligente, muito mais dinâmica. Raul, isso se aplica para todo o ecossistema de logística de valores? Claro que não. Porque aqui, olha, pensa comigo. Eu tenho bancos que não têm interesse ou têm interesse. Eu tenho fintechs que têm interesse ou não têm interesse. Eu tenho transportadoras que têm interesse ou não têm interesse. Eu tenho órgãos reguladores que têm ou não têm interesse. Eu tenho sindicatos que têm ou não têm interesse. Então, não é tão simples. O que eu estou dizendo aqui Não é tão simples. o que eu estou fazendo aqui é uma provocação. Sim. Que se a gente quisesse e tivesse estrutura, a operação logística de valores ela poderia ser carro forte, máquina, carro forte. Eu não teria mais nada no ecossistema. E teria uma custódia para a segurança do valor, como já existe hoje. Então, se eu estou dizendo, há uma transformação que, se tu perguntar para qualquer transportadora de valores hoje, eu tenho certeza que ela vai falar assim, ó, reduziu muito o meu serviço, reduziu muito o meu lucro, reduziu muito, e é porque o dinheiro parou de circular, ele reduziu a relevância. De novo, ele parou de circular ou reduziu a circulação através do transporte de valores. Porque quando eu tenho um ecossistema de reciclagem do numerário, ele Sim. continua circulando. Ele está circulando. Só que ele não está passando pelo nosso checkpoint, pela nossa mão. Então ele está num Exatamente. ecossistema diferente. Então, numa máquina que eu deposito e saco, sem ter o uso do transporte de valores, eu tenho dois caminhos. Ou eu me adapto e plugo nessa tecnologia e faço parte do ecossistema, ou eu vou lutar contra a tendência e vou morrer enquanto empresa. Enquanto líder, Sim, eu sim. preciso estar conectado com isso. Eu preciso saber que isso está acontecendo. Então, por exemplo, se eu tenho a automação do ecossistema de numerário como algo que não tem mais volta, por quê? Porque os bancos não querem dinheiro físico lá. Porque as cidades não querem dinheiro tesourado lá. Eles não, então, assim, eu tenho que. E esse dinheiro, ao mesmo tempo, a sociedade precisa, porque ela é pobre, porque ela não tem É. educação, porque ela não tem tecnologia, ela vai precisar. Cultura, Então, não tem assim, cultura. não vai deixar de existir da noite para o dia a demanda disso. Então, eu preciso ter um ecossistema muito mais inteligente, muito mais conectado. Eu poderia dizer que as transportadoras têm que virar mais tech. Né? Elas têm Mais que tech. ter mais tech nesse sentido. Essa fala aí, né? Pô, legal, né? Eu perguntei uma coisa, você já deu enriqueceu, né, o que eu tinha perguntado. Aí eu trouxe uma frase que é tua, a gente falou disso um tempo atrás, né? E tem a ver com o que você está falando. A transformação é uma constância. O que muda é a velocidade. Perfeito. A velocidade das transportadoras entenderem essa mudança é que vai encaixar ou não na sobrevivência, inclusive, dela. Perfeito. Né? Aí já é uma frase que eu escutei na internet, que o gênio, esse gênio agora da tecnologia, ele não volta mais para a garrafa, Raul. Uhum. Esse gênio ele não volta, ele saiu. As pessoas, as empresas, é que ainda talvez, dentro de uma velocidade quase que zero, é que não estão avançando. Você, na tua fala agora há pouco, você falou que é o tema aqui, a gente acabou chegando nesse tema, que as transportadoras de valores, elas estão meio que paradas em algum momento e não avançaram por esse lado que você falou, tão bem avançado, por lado das tecnologias, das máquinas, né? A gente ainda está nessa questão de abastecer, suprir e esperar o outro dia, ou a próxima oportunidade, né? Eu peguei um gancho aqui também, né? Eu pensei em falar isso com você, que eu vi numa fala, num momento seu, né? Que é a fala sobre o núcleo gerencial do negócio. Né? Eu lembro que você falou em algum momento, numa frase, que a gente bateu papo aí, né? O que é um núcleo gerencial do negócio? O que envolve gerente, supervisor, chão de fábrica, os pontas de lança lá, operacionais? E o que esse núcleo, o que é um núcleo gerencial do negócio? Você já falou isso para mim, mas eu gostaria que você desse um briefing nisso aí. O que é um núcleo gerencial dentro de uma empresa, Raul? O núcleo gerencial do negócio é onde tu ganha ou perde o jogo. Essa camada de líderes é onde tu garante o sucesso da tua estratégia. O que mais se tem nas empresas hoje é muita iniciativa e pouca acabativa. Por quê? Porque o núcleo gerencial de uma empresa não é entendido como parte da estratégia. Deixa eu explicar um pouquinho. Imagine uma empresa onde eu tenho uma camada, eu tenho um presidente, eu tenho um grupo de diretores, eu tenho um grupo de gerentes, eu tenho um grupo a partir dos gerentes, coordenadores, supervisores, operadores. O gerente, o cara que lidera a estratégia, aquele cara que traduz a estratégia para a execução operacional,
ele está negligenciado. Por quê? Porque eu estou focando muito no diretor, do jeito que ele pensa, e nos humores que ele tem e do presidente, e estou focando muito na base da minha operação. Esse líder, que é o coordenador, que é o gerente, que é o supervisor, esse cara que faz literalmente o papel de garçom da estratégia. Ele entende a estratégia, entende para que lado a empresa está indo, porque o diretor, o presidente está dando essas diretrizes para ele, traduz isso e leva para o chão de fábrica para o operador. Então tu imagina se esse cara não traduzir bem a estratégia, Nossa. ou se ele entender errado, ou se ele não for capaz de executar. Ele pega a iniciativa e não transforma em acabativa. Consequentemente, a gente vai ter uma empresa cheia de ideias, fazendo um monte de esforço e não entendendo por que não vence, não entendendo por que não evolui, não entendendo por que um processo não dá certo, não entendendo por que a tecnologia não consegue evoluir. Então eu tenho certeza que várias empresas estão falando de tecnologia nos seus processos, mas não conseguem saber como plugar. Muitas empresas não entendem, por exemplo, por que tem turnover, por que tem dificuldade de evoluir nos processos, por que tem dificuldade de dar feedbacks, por que tem dificuldades de falar sobre coisas difíceis, por que tem dificuldade de evoluir a sua cultura enquanto mindset? Porque o núcleo gerencial, que são aquelas pessoas, aqueles homens e mulheres, que têm a responsabilidade de traduzir estratégia em execução. Então, esse nível, que é o que eu chamo de núcleo gerencial, são todas aquelas pessoas, aqueles profissionais, que ouvem a estratégia de um lado e lideram a execução de outro. Define as táticas e os planos de ação para poder entrar em execução naquilo. Então, assim, essas pessoas estão num sanduíche de processual, num sanduíche cultural, e que muitas vezes é aqui que nasce, por exemplo, problemas de relacionamento, é aqui que nascem ineficiências, é aqui que eu não consigo fazer mudar as cadeiras. Quer ver uma coisa complicada? Mudar Às as vezes cadeiras é boa, hein? o cara tá há 10 anos na mesma posição. Ele é gerente há 25 anos da mesma área. Qual é o problema disso? O problema é que o meu núcleo gerencial não gira, não inova. E o que acontece? As pessoas de baixo não trocam, ou as pessoas de cima não vê isso e elas vão ter mais do mesmo. Elas vão ter mais da mesma coisa, da mesma pessoa. A Ambev, na década de 90, início dos anos 2000, se eu não me engano, ela instituiu o job rotation no nível gerencial, nesse nível de núcleo gerencial. Não importa se tu é gerente financeiro e depois de 5 anos tu vai virar gerente comercial. Cara, mas eu não entendo nada do comercial. Tu não precisa entender de venda, porque os vendedores já estão lá. Tu precisa entender de gestão. E aí entra no tema que eu tô falando, que tanto tá desassistido. Hoje, o núcleo gerencial das empresas, independente do tamanho, eles não têm ferramentas de gestão claras e que funcionem para o negócio deles, para o time deles. Se tu for pesquisar na internet, buscar livros, buscar gurus de gestão, todo mundo tem uma receita do bolo. E todas elas estão certas. O que não tem? Não existe uma tradução do que dá certo para tua casa ou para minha. Pensa comigo assim, ó. Toda empresa, toda família, onde envolve pessoas, existe uma cultura, um mindset. E existe um modo dos operantes do que funciona, do que dá certo. Isso envolve comunicação, envolve história, envolve tipo de profissionais, envolve tipo de negócio, envolve um monte de coisa, tá? Mas uma coisa que as pessoas não entendem é o seguinte: tinha uma frase muito, eu digo tinha porque eu não uso mais, mas durante muito tempo eu acreditei que dizia o seguinte: o maior patrimônio de uma empresa são as pessoas. Essa é uma frase que tem uma meia verdade. O maior patrimônio de uma empresa são as pessoas certas para aquela empresa. Então, se eu posso ter uma empresa cheia de pessoas, mas se elas forem ruins para minha estratégia, eu tô ferrado. Não é o meu maior patrimônio não vai ser as pessoas, porque as pessoas não estão entregando o que eu preciso entregar. E quem consegue nivelar essas pessoas, ajudar a construir uma cultura, a melhorar processos, a trazer inovação, é o núcleo gerencial. É aquele que vai ser capaz de traduzir a estratégia em execução, transformar a iniciativa em acabativa. E é o Acabativa. gerente, é o líder do negócio, né? E esse grupo de profissionais geralmente são os que tomam as porradas, são os que sofrem pressão, são aqueles que têm uma frustração de carreira que não conseguem subir na carreira, ou aqueles caras que são especialistas de nada. Uma vez, esses dias, um mentorado meu falou assim: porra, eu sou gerente há não sei quanto tempo,
Cara, eu sou gerente de nada. Eu não sei. Tem um cara que é padeiro, tem um cara que é carpinteiro, tem um cara que é não sei o que. Ele sabe executar, mas é porque tu tá olhando pro lugar errado. Né? Se tu pegar um gerente, alguém que tocou equipe, alguém que gerenciou, que inovou, eu tenho duas categorias de carreira desse grupo, desse núcleo gerencial. Eu tenho aquele profissional que fez sua carreira em empresas instituídas, com processos maduros e claros. Esse profissional tende a ser muito bom em manutenção de negócio. O que isso quer dizer? Se ele precisar ir para uma empresa, precisa construir, inovar, criar, construir um processo do zero, ele vai ter dificuldade. Então, eu vim de uma empresa Big Blaster, eu vim de uma empresa multinacional, eu sou o cara, vim com salário a peso de ouro. Chega numa empresa que tem processos a serem construídos, que tem negócios a serem desenhados, ele vai ter problemas. Então ele vem a peso de ouro e não se adapta. Por quê? Porque ele é a pessoa errada para o negócio. Porque ele nunca precisou construir do zero. Ele sempre teve que pegar, entender o ecossistema, entregar o negócio e dali em diante fazer manutenção ou melhorar. Agora, quando eu tenho líderes que na sua história, na sua experiência profissional, eles subiram na carreira, constituíram a sua história gerencial, apagando incêndio, criando cenários, inovando, tirando o processo do zero, reconstituindo o time, pegando empresa falida e gerando empresa de riqueza. Esse líder é um líder que eu chamo de intervenção. Então se ele chega numa empresa extremamente sólida, constituída, com pouco espaço para melhoria, ele tende a não evoluir muito bem. Por quê? Porque ele vai estar tentando reinventar e vai estar tentando construir. O que vai acontecer? Ele vai dar com a cara na parede, que chama-se cultura da empresa. Então, assim, ele não vai conseguir gerar estímulos ou aberturas no nível que ele é bom. Então, o que eu estou falando? No núcleo gerencial é onde tu ganha ou tu perde o jogo. Então, quando eu falo que o maior patrimônio de uma empresa são as pessoas certas, eu tenho que começar certo pelo meu gestor, pelo meu líder. E às vezes eu tenho que formar, ou eu tenho que entender qual é a história que esse cara traz dentro da minha empresa. Então, por exemplo, se eu pego alguém que tem na sua história constituição de time, correção de processo, tirar a empresa de um processo ruim para um processo excelente, ou aquele cara que vem de grandes empresas que tem uma manutenção, eu preciso saber o que significa a entrada desse cara aqui. Se eu ver alguém de manutenção e a minha empresa precisa construir e reconstruir, esse cara vai ter problema, ele vai ter dificuldade, porque ele não sabe fazer isso porque nunca foi desafiado. Se ele tem na história dele um extenso background de construção, de inovação, de transformação, e chegar na minha empresa não precisa disso, ela precisa de uma manutenção, esse cara terá problema. Então, o núcleo gerencial é esse cara que traduz a estratégia para execução. É o cara que transforma iniciativa em acabativa. E se eu não escalar esse cara bem, Amédio, eu mato a minha empresa e eu vou ter turnover, insatisfação, problema de negócio, não vou saber por que dá resultado e por que não dá resultado. Então, por quê? Porque simplesmente eu estou escalando mal o cara. Então, o líder do núcleo gerencial é quem catalisa a estratégia e transforma ela em execução através dos seus liderados. Então, basicamente é isso. E eu gostei dessa fala, dessa palavra que você falou, eu escrevi ela aqui, traduzir a estratégia. Né? Ele tem que traduzir a estratégia, né? Pegar lá a estratégia, né? Claro, ele tem que ser bem colocado lá pelo diretor, pelo CEO. Mas nem sempre tá, Médio? A gente vai estar numa reunião e eu participei de várias e falo assim, Raul, eu quero crescer 10%. Não importa o que os números estão dizendo, importa o que eu tenho de desejo. Volte lá e arrume o resultado. E eu tive que ir lá e arrumar o resultado. Então, assim, essa tradução, às vezes, é assim, eu vou traduzir ela para ti, assim. Eu tenho a percepção, os 10% que eu não sei de onde tu vai tirar, a percepção é o seguinte, eu tenho a percepção que a gente não explorou todas as possibilidades. Eu tenho a percepção que os meus líderes não olharam todas as opções que tem. A percepção que chega para mim, enquanto presidente, que eu quero crescer 10%, é que meus líderes não estimularam seus liderados a buscar, e que a gente não viu todas as possibilidades, e eu pago vocês para isso. A tradução no final do dia é isso. Então, o que eu tenho que fazer enquanto líder? Pegar esse incômodo do investidor, do presidente, e trazer todo mundo para a sala e falar assim, o que nós já vimos? O que a gente não viu? O que deu certo? O que outras pessoas, outras empresas estão fazendo? Qual o benchmark? Quais opções eu tenho para melhorar o meu processo? Então, o papel do líder é pegar esses 10% e traduzir em todas as reflexões. E dessas reflexões, ele assumir qual que dá certo para entregar os 10%. Então, quando eu falo que o núcleo gerencial é o cara mais importante, ou o processo mais importante de uma empresa, é por isso. Porque ele pega o desejo do investidor, a vontade do investidor,
e traduz ela em provocações e consegue implementar planos E que vão resultados entregar os positivos. 10%. Então, é fundamental ter os líderes nesse nível, extremamente conectados e capazes de traduzir, bem Capaz. remunerados e capazes de traduzir o seu processo de estratégia em execução. E é bacana, né? Eu acho que talvez até pelo horário aqui, a gente está avançando, eu fiz um cronômetro aqui, eu tenho uma outra reflexão para ti, né? Eu li e eu escutei também você falando, né? Que tem a ver com... É quase que para finalizar essa ideia aqui, né? Mas como um exemplo, né? Como ligar, né? Você citou uma vez para mim, como ligar um pilar comercial, que são os pilares, né? Comercial, Comercial, operacional e lá a área mais administrativa, de RH suporte ao e negócio. etc. Os que são suportes ao negócio. Mas como é que liga, por exemplo, um comercial com um operacional? Aí os gestores, os líderes, claro, você já falou, agora, mas eu gostaria que você desse uma pequena definição. Você já viu isso já, com certeza sentiu, viu comercial e operacional não entendendo a tradução do negócio, não fazendo elo e não indo para o mesmo lado, né? E como é que a gente pega esses pilares e faz essa construção, esses 3 pilares do Raul? Gostaria que você falasse. Você já falou isso para mim uma vez, Legal, muito legal. tempo atrás, Uhum. mas eu gostaria que a gente fosse finalizando, né? A gente começou lá no digital e veio. Eu acho que é Vamos dar vários interessante. cortes essa conversa de hoje, né? Mas vamos lá, É, essa vai me dar um trabalho de mais de 2 horas aí. legal. O que tu tá trazendo para mim, em tudo que eu já vi, em mais de 20 anos de carreira, é que esse é o maior gap das empresas. O comercial que não encaixa no operacional, que não entende o suporte. Então vamos. Mas só não vou deixar Claro, escapar a tua linha de raciocínio, eu claro. sei que você pensa rápido, mas você acha que para todos os segmentos, Raul, onde tem Todos. o comercial e o Todos. operacional, Eu afirmo não tem todos. E assim um aposto. que... Aposto no escuro. Toda empresa que tem bem instituída o comercial, o operacional e o de suporte, eu vou ter silos nessa empresa. Eu vou ter silos. Umas mais, outras menos. Umas mais potencializadas conforme a liderança que está à frente. Vamos criar um cenário hipotético aqui. Eu tenho vendedores que dizem que não vendem porque minha operação não entrega. Ou dizem que o cliente não renova o contrato porque eu tive um baita trabalho para vender, para convencer o cara de comprar o nosso produto ou serviço e a entrega está de má qualidade. Esse é um ponto. Estou criando algumas frases que eu já ouvi para dar por exemplo. Ao mesmo tempo, eu tenho uma operação, uma fábrica, alguém que produz, dizendo o seguinte: o que nós vendemos para o cliente, eles vendem uma coisa que eu não produzo, ou que eu não entrego, ou que eu não sou capaz de entregar, ou que não é nada a ver com o nosso produto. O vendedor nem Sim, sabe o que está vendendo e eu que pago a conta depois para gerenciar o cliente no pós-venda. Eu tenho área de suporte dizendo o seguinte assim, ó, o cara não sabe precificar, eu gero leads para ele para um lugar, ele vai para outro, eu tenho um processo operacional que não controla custos, eu tenho desperdício, então eu tenho esse atrito, ele é bom. Esse atrito, se nós soubermos gerenciar ele por um bom caminho, ele é é bom. legal. Então, esse atrito entre as áreas, se eu souber conduzir em um nível estratégico, isso de maneira bem legal, eu tiro muito resultado disso. Qual é o problema? O problema é quando eu crio várias empresas dentro da empresa. Então, vamos lá. Se eu sou um comercial, eu preciso entender da operação. Eu preciso entender do meu produto. Eu preciso saber como ele é constituído, qual é a cadeia de produção dele. Eu preciso entender de onde ele vem, quais são os insumos. Por quê? Porque eu me empodero daquilo que eu consigo transmitir para o meu cliente através do meu pitch de venda. Então, esse processo é um processo para ligar o comercial ao operacional. Também é verdade que o operacional precisa entender uma coisa, operacional, área de suporte, que não existe operação, não existe custo, não existe problema se não tiver a venda. Então, se esse cara não tiver trazer um cliente para dentro da empresa, não temos nenhum emprego nosso. Então, cria um cenário qualquer assim, se eu produzo rapadura e eu não tiver um lugar para vender essa rapadura, eu não vou produzir uma rapadura e não vai ter nem quem produza a rapadura. Então, o cara da venda, o cara que traz negócio para a empresa, esse é o nosso camisa 10. Esse é o que distribui, é o camisa 10 e o atacante ao mesmo tempo, é o que faz gol. Então, assim, a operação é que garante que depois que ele faz gol, eu não vou tomar um contra, eu vou entregar esse resultado, eu vou buscar o melhor performance. Então, a operação precisa ter líderes que conectem o processo de venda à sua produção de serviços ou produto.
ela precisa estar conectada. E quando eu falo do núcleo gerencial, é aqui também que mora o negócio. Que eu posso ter até um nível operacional que não reconheça o time de vendas como algo vital para o negócio. Porque ele não alcança isso e tudo bem não alcançar. Tá tudo certo. Mas eu não posso ter um líder que não alcança isso. Assim, como eu não posso ter no líder de vendas alguém que só escuta o choro do vendedor que não consegue converter a sua venda, botando a culpa no meu produto, botando a culpa no meu negócio, botando a culpa na minha operação, se não consegue contribuir com a melhoria, inclusive, do produto. Quer ver uma coisa? Sim. Quantos comerciais escutam um cliente, que o cliente está falando mal do meu produto, está falando mal do meu serviço, e não traz desculpas para o cliente, mas escuta ele, entende, e traz para dentro de casa, junto com a operação, a oportunidade de melhorar seu produto através de um feedback do cliente. Através de uma crítica do cliente, ele traduz, mas ele não vem na visão de que vem criticar a operação ou o produto. Ele vem, cara, ele está reclamando disso, ele achou que isso deveria ser melhor. Isso é uma baita oportunidade, isso economiza milhões em pesquisa. O teu cliente está dizendo para ti o que quer, está dizendo para ti o que... Então, assim, e essa proximidade, em algumas empresas, eu sempre sugiro criar o rito de mensal, operação e comercial, terem uma reunião de melhoria, onde o operacional traz os seus problemas que vêm através de uma venda, que pode acontecer mal feita, ou de um cliente que está gerando uma dificuldade para a operação para o produto, ou uma dificuldade de escoar uma determinada venda, e o cara do comercial também traz o seu feedback da rua, e essa troca, esse atrito de ideias gera um produto melhor, gera uma evolução. Então, assim, ó, o que eu estou falando é, se eu não tiver líderes que façam um papel de conectar as áreas, eu crio silos e eu crio disputa, eu crio ranço entre as áreas, eu crio silos, né? E esses silos podem ser um prejuízo para a empresa a médio e longo prazo. Então, por quê? Porque cada um vai ter aquele sentimento sempre de defesa. Quando o comercial trazer uma crítica, um problema, a área operacional já vai em defesa e vai dizer assim, mas foi tu que vendeu mal. Ah, mas é tu que não entrega, mas é tu que não precifica, mas a área fiscal não me falou isso, a área jurídica disse não e por isso eu não vendo. Então começa uma troca de acusações e defesa, e o cliente está aqui de braços cruzando. Quando vocês vão me atender? Está de braços cruzados. E a concorrência adora isso. Sim, então assim, e aí quando eu digo que a liderança precisa ver essas coisas acontecendo e tentar, primeiro, gerenciar a crise, não eliminá-la, porque a crise em um certo nível ela é boa. Esse pequeno atrito, essa pequena discussão, sabe? Essa pequena faísquinha gera um fogo interessante, porque eu não posso gerar um incêndio. Mas eu tenho que ter essa pequena faísca, porque se eu não tiver a liberdade de ter essa pequena faísca, eu não tenho a oportunidade de melhorar o meu processo, de ouvir o meu cliente, de ouvir a minha operação, de entender o que está acontecendo. Então, em linhas gerais, para eu não criar silos e nenhum atrito que gere desconstrução para o meu negócio, eu preciso ter líderes linkados, e esses líderes precisam ser os elos que garantam que a estratégia esteja num nível alinhado, que todo mundo esteja remando no mesmo lugar. Se tu comparar uma empresa com um barco, do lado esquerdo eu tenho um grupo de pessoas, do outro lado eu tenho outro grupo, imagina um barco a remo, né? E eu tenho lá alguém liderando. Se os remadores da frente do barco remarem mais que os de trás ficarem parados com os remos na água, eu tendo a travar o barco, e alguém faz mais esforço do que o de trás, e eu tendo a não performar bem. Se eu tiver alguém remando em descompasso, os remos vão se bater e a gente vai se matar. Se um tiver remando para um lado e um remando para o outro, o barco vai ficar entrando em looping, né? Ou se anulando. Se eu tiver só um lado remando, eu vou ficar girando ali de uma maneira que não vai evoluir. Então, eu preciso ter um sincronismo estratégico e sempre ficar atentos a esses silos, esses ranços. E uma coisa fundamental, né? Os líderes mais estratégicos, diretores, presidentes, CEOs, não pode entrar na dor da área. Se vem uma área me trazendo um dodói da outra área, se vem uma área e fala assim, meu amigo, vai lá e resolve. Porque se vocês não resolver, eu vou resolver do meu jeito e talvez não seja o melhor para a empresa. Então, por isso que vocês estão aí, para poder se atritarem e chegar numa saída melhor para o nosso negócio. Mas se vocês não chegarem, eu entro. E tu também, que um presidente, que um diretor, que um investidor precisa chegar a descer no nível tático da gerência para decidir qual é o melhor caminho, é porque esse núcleo gerencial ele está inerte. Ele não existe como um negócio. Não existe. E aí eu tenho um problema. Muito legal essa ligação, né? Essa ligação que você fez, o link com esses setores, né? Porque ele é primordial, né, Raul? Inclusive para o primeiro assunto.
Total. Inclusive, foi o primeiro assunto, quando essa disruptura, essas tecnologias que estão vindo, o líder, né, seja ele gestor de alto escalão, seja ele o supervisor, né, ele tem que estar linkado com isso, ele tem que estar atento a isso. Senão, aí entra a concorrência, entra a perca de cliente, entra todo essa questão que a gente conhece bem, você vivenciou, eu também, muito isso. Eu vejo uma empresa, eu vejo por exemplo, tem um outro rapaz, né, de área comercial que chora às vezes, me liga, pô, me ajuda com isso, me ajuda com aquilo, mas você vê totalmente, Raul, parece que eu cheguei a um ponto, aí no momento que você estava falando, que eu dei uma risada, porque eu lembrei do cara, ele me ligou chorando, e justamente era esse o cenário, o empoderamento de um setor, né, e a vaidade de setor, eu não vou falar de nomes ou de pessoas, também porque o setor são pessoas, o empoderamento do setor em cima de um outro, sabe? O desnível, em vez de pegar a mão, o cliente está chorando, está falando, me ajuda. E o setor mais empoderado está tentando derrubar, pisar no outro. É totalmente louco. Mas é o núcleo gerencial que não está atuando de maneira estratégica. Então, essa é aí que mora o segredo, é aí que mora o sucesso do negócio. Raul, são 20 e 27. Você deve ter esse cronômetro aqui, eu comecei a marcar 20, 19.